Vamos ler então, primeiro a Timóteo, capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. Assim diz o texto sagrado: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Pai, mais uma vez em tua santa presença, eu quero suplicar ao Pai o auxílio do teu Espírito Santo, para me usar como instrumento, como vaso na tua mão, para edificar a tua igreja. Dê à tua igreja o discernimento, para reter no coração só o que vier da tua parte. Glorifica a ti, ó Pai, através de tudo que será feito aqui. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por aceitar, irmãos, dando então continuidade à nossa série de mensagens, no qual nós temos como pano de fundo essa epístola de Paulo a Timóteo, esse jovem pastor que estava ali na igreja de Éfeso. Na semana passada nós vimos, aqui no contexto anterior, que Paulo ele fornece a Timóteo algumas regras, no qual ele deveria estar usando, colocando em prática, vivenciando, para ele se tornar um bom ministro de Cristo. É o que nós vimos aqui no verso 6, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Dando continuidade então, Paulo agora ele fala a Timóteo palavras de encorajamento, de incentivo, de exortação, quanto ao ministério no qual ele iria usar e no qual ele iria exercer, e também os desafios que ele pudesse ter. Vejamos aqui então no verso 11, onde diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Essas coisas no qual Paulo ele ordena que Timóteo ele deveria mandar, diz respeito ao contexto anterior, no qual ele fala acerca dos falsos mestres que havia se introduzido ali na igreja, no qual Timóteo, para proteger a igreja, ele deveria estar ensinando, doutrinando, guardando a igreja contra esses falsos mestres. Nós temos aqui dois imperativos no qual Paulo exorta Timóteo. Ele fala: manda e ensina. São duas ordens, dois mandamentos, no qual devem ser colocados juntos. Paulo ele deveria estar dando mandamentos à igreja, mas também da mesma forma ele teria que estar doutrinando. Ele teria que estar ensinando e doutrinando a igreja. Essa é uma ordem no qual ele dá a Timóteo. Deveria proteger a igreja contra esses falsos mestres, ordenando, mandando, dando ordens quanto à verdadeira palavra e também doutrinando a igreja. Aqui no verso 12 ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Veja bem, aqui o foco de Paulo não está na igreja, aqui o foco está em Timóteo. O que Paulo ele está falando aqui para Timóteo é que, não obstante ele ser uma pessoa tímida, não obstante ele ser ainda jovem, cerca de 30 anos de idade, que ele deveria impor o respeito diante da igreja, que ele não se intimidasse, não obstante a sua timidez, não obstante a sua idade, tendo ali cerca de 30 anos, sendo um jovem pastor, que ele não se sentisse intimidado, mas ele iria mandar,
doutrinar, ensinar a igreja e impor o respeito perante elas. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não deveria permitir que ninguém viesse desprezá-lo. Timóteo, imponha o respeito, mande e ordene essas coisas, que não se deixe ser intimidado, mas que as pessoas venham te respeitar, não obstante a sua mocidade, não obstante você ser um jovem pastor. Tenha cuidado para que as pessoas te respeitem. É isso que Paulo fala aqui no verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Aí ele continua: mas sê o exemplo dos fiéis. Agora Paulo, ele passa a mostrar a Timóteo o que ele deveria fazer para que as pessoas viessem respeitá-lo, para que as pessoas não viessem desprezar o seu ministério. Ele deveria ser o exemplo dos fiéis. Era através do exemplo, através do que as pessoas pudessem ver nele, ele então seria respeitado. O apóstolo Pedro, ele também exorta a igreja da mesma forma, para que a igreja fosse exemplo, que os líderes também fossem ali exemplo da igreja, e é através desse exemplo, do seu comportamento, do que as pessoas pudessem ver neles, nos líderes ali que Pedro também exorta, que as pessoas, que a igreja viesse respeitá-los. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3 diz: nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É o que Pedro fala aos presbíteros. É a mesma coisa que Timóteo ele fala aqui, aliás, que Paulo fala a Timóteo. Ninguém despreze a sua mocidade, mas que você seja o exemplo, que a partir do seu exemplo as pessoas venham então te respeitar. É bem verdade que o respeito de um líder, ele não é alcançado através do autoritarismo, né? Em virtude do título que ele possa ter, mas o respeito ele alcança por causa do exemplo. João, capítulo 13, do 12 ao 15, assim Jesus, ele nos ensina. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não é pela força, não é pelo autoritarismo, não é pela imposição que a igreja vai respeitar ao pastor, o líder, ou aquele que ocupa qualquer cargo dentro da igreja, mas através do exemplo. Paulo então, ele fala aqui para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Ele passa agora a mostrar em que área da vida dele que ele deveria ser o exemplo dos fiéis. Ele diz: na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O exemplo então de Timóteo deveria ser amplo em várias áreas da vida dele. Ele diz aqui: na palavra e no trato. Essas duas palavras aqui, elas devem ser lidas, compreendidas juntas. Ou seja, o que Timóteo ele iria se propor a ensinar, que também ele viria colocar em prática em termos de trato. O que ele iria tratar as pessoas, da forma como ele tratasse a pessoa, era uma resposta do que ele estava ensinando. Ou seja, o ensinamento, a doutrina, o que ele passa para as igrejas, deveria também ser respaldado pela sua vivência, pelo seu trato, pela maneira dele se comportar em relação aos irmãos. Tiago, capítulo 2, o verso 12 diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai, assim procedei.
da mesma forma como nós falamos, nós devemos então proceder. Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É esta maneira no qual nós tratamos as pessoas, que é uma consequência do que nós ensinamos, que nos diferencia dos falsos mestres. É o que Paulo ele coloca aqui para Timóteo. Havia falsos mestres que haviam se introduzido ali na igreja, que queriam impor o respeito deles pela autoridade. Mas Timóteo deveria ser o contrário, deveria ter o respeito ali da igreja, não obstante a sua tenra idade, não obstante a sua timidez, mas pela sua palavra e pelo seu trato. Tito 1, verso 16 diz, em relação aos falsos mestres: confesso que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Ao contrário desses falsos mestres, Timóteo, ele deveria ser o exemplo dos fiéis, na palavra e no trato. E ele continua, no amor. Também, outro exemplo que Paulo ele exorta a Timóteo, para que ele fosse exemplo entre os fiéis, é no amor. A melhor forma de nós entendermos como darmos o exemplo através do amor, seria amando uns aos outros, sem hipocrisia, mas amando de uma forma sincera. Se nós olharmos na Escritura Sagrada, nós vemos que por 3 vezes a Bíblia nos mostra, aqui nos exorta, para nós amarmos uns aos outros sem fingimento. E a palavra no qual foi traduzida do grego para o português é a palavra hipócritas, que nós entendemos como a hipocrisia. É amar sem fingimento, ou no texto original está, sem hipocrisia. Devemos amar os irmãos de uma forma sincera. Romanos, capítulo 12, o verso 9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja sem hipocrisia, o amor seja sincero, o amor ele seja verdadeiro. 2 Coríntios 6, o verso 6: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. É a mesma palavra, hipocrisia. Seja um amor sincero, sem hipocrisia. Não é um amor mascarado, mas é o amor verdadeiro, o amor sem fingimento, o amor sincero. E por último, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, ou seja, sem hipocrisia, mas esse amor sincero, verdadeiro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Paulo exorta aqui a Timóteo: ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor. E ele continua, no Espírito. Aqui refere-se ao zelo fervoroso por Deus, que a partir do seu amor também para com Deus, do seu fervor para com Deus, você demonstrar a sua sede por Deus, isso também se torna um exemplo para os demais. Ele continua, na fé. Essa fé, ela pode ser tanto vista numa perspectiva de Timóteo ele confiar em Deus, como também ele ser confiável, que ele seja um exemplo de alguém que confia em Deus, coloca toda a sua fé em Deus, mas que ao mesmo tempo ele também seja um exemplo de ser uma pessoa confiável, alguém que aos membros da igreja, se chegar a ele, possa ter confiança nele. Então, seu exemplo também na fé, no sentido aqui é confiança, uma pessoa que tanto demonstra fé em Deus, como também alguém que é confiável para os demais. Ele continua,
na fé e na pureza. Essa pureza aqui refere-se à castidade, tanto no que diz respeito ao relacionamento, ao sexo, como também no pensamento, que ele seja puro, tanto no seu coração, na sua mente, como também no seu comportamento. A pureza deve partir para exemplo em relação aos demais, no qual o líder Timóteo, ele deveria ser puro, que os seus pensamentos, que o seu coração, que as suas intenções interiores seja puro, mas ao mesmo tempo que a sua atitude em relação aos outros fosse pura no seu comportamento. É uma pureza de ato e de pensamento. Mateus capítulo 5, verso 27 e verso 28, Jesus ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É essa pureza que deve existir, tanto no coração como também na atitude. Paulo então lhe diz: olha, não deixe que ninguém te desrespeite, não seja intimidado pelos outros por causa da sua idade. Imponha o respeito, e o respeito que você deve impor é através do seu exemplo, no trato, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele continua no verso 13: persiste em ler. Conforme nós vimos aqui no contexto anterior, no verso 11, onde Paulo ele exorta a Timóteo para que ele tanto ensinasse como doutrinasse ali a igreja, nós vemos que quando Paulo ele diz para Timóteo, persiste em ler, não está se referindo a algo no qual Timóteo deveria aplicar a si mesmo, mas era algo que ele deveria aplicar à igreja e com a igreja. Ele deveria persistir em ler com a igreja e deveria persistir em ler para a igreja. Veja bem, na época que essa carta fora escrita, e outros apóstolos também escreviam ali cartas, eles orientavam as igrejas que ao receberem as suas cartas, elas deveriam ser lidas em alta voz no meio da igreja. É nesse sentido que Paulo está falando aqui a Timóteo: persiste em ler, que você leia em alta voz, continuamente, com a igreja e para a igreja. Essa prática, ela fazia parte do princípio que regulamentou o culto das nossas igrejas. Nós temos hoje também esse costume de estar lendo as escrituras sagradas, fazendo com que o que nos foi dado pelos apóstolos possa ser lido. Nós fazemos essa leitura sempre da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 27 diz: pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. Colossenses capítulo 4, verso 16: e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Apocalipse capítulo 1, verso 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, o verso 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É nesse sentido que Paulo então exorta a Timóteo: persiste em ler com a igreja, persiste em ler para a igreja as
cartas que eles estavam recebendo, que elas fossem lidas. Persiste em ler a palavra de Deus. Ele continua no verso 13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ensinar e exortar deve ser visto aqui junto. Timóteo tanto deveria exortar, como também ensinar a igreja, como uma explanação da palavra de Deus. A palavra aqui, exortação, traz a ideia de encorajamento e sugere a aplicação da palavra depois que ela fosse lida. Veja bem, já era costume ali nas sinagogas, que todas as vezes que o Velho Testamento ele fosse lido, a pessoa recebia ali a palavra e ela teria que explanar o que fora lido. Isso foi uma prática da sinagoga dos judeus, que foi aplicado então à igreja. Toda a palavra lida, ela deveria ser elucidada, ela deveria ser explicada, ela deveria servir como encorajamento, como ensino, em resposta do que foi lido. Daí que nós temos os sermões expositivos, tendo como base, como fundamento, o ensino dos apóstolos. Mensagens expositivas. O que se era lido deveria ser exortado e ensinado para a igreja. Mensagens expositivas. Vemos isso, Neemias, capítulo 8, verso 8. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao verso 21, nós vemos que isso ocorreu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus, ele aplicou o que acabara de ser lido. Da mesma forma nós vemos em Neemias, da mesma forma era algo usual em todas as sinagogas. Os sermões eram sermões expositivos, a leitura era feita, e como resultado da leitura, havia então a explanação daquele texto e a aplicação para todos os ouvintes. John Stott, comentando esse texto, ele diz: desde o início, aceita-se ser a pregação cristã uma pregação expositiva, isto é, que toda instrução e exortação cristã seja derivada de uma passagem que tenha sido lida. Observamos, entretanto, que a leitura pública das Escrituras vinha primeiro, dando autoridade. O que se seguia era uma exposição e uma aplicação, tanto da forma de uma instrução doutrinária, como numa exortação moral, ou ambas. É nesse sentido que nós entendemos que temos o dom de profecia em nossos dias. Segundo o Senhor Jesus Cristo, a lei e os profetas duraram até João Batista. O que nós temos hoje enquanto profetas são aqueles que explanam a palavra de Deus, e ao explanar, ao elucidar, ao explicar a palavra, eles estão falando: assim diz o Senhor, assim diz, conforme o que acabamos de ler, esse ensinamento, essa explicação, trazendo então exortação, consolação à igreja.
é esse o sentido do profeta em nossos dias. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 3 diz: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Poderíamos parafrasear esse texto, 1 Coríntios 14, verso 3, mas o que prega, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O verso 13, persiste em ler, que você faça leituras para a igreja e com a igreja, e após você ler o texto, que você venha exortar e ensinar, venha explicar e explanar esse texto lido. Faça então mensagens expositivas, para que a igreja aprenda. É o que ele diz aqui no verso 13. No verso 14 ele continua: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Conforme o contexto, entendemos que esse dom aqui se refere ao dom de ensino. 2 Timóteo 1, verso 6 diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. 1 Timóteo 1,18: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Que esse dom que ele havia recebido, o dom de ensino, ele deveria despertá-lo e não seja desprezado, mas use o dom de ensino. Verso 14: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quando ele fala com a imposição das mãos do presbitério, Paulo está se referindo à ordenação de Timóteo, e ele está aqui ratificando, autenticando, no qual foi uma ordenação que os presbíteros ratificaram, autenticaram através da imposição das mãos. Continuando o verso 15: medita estas coisas, ocupa-te nelas. Literalmente significa esteja nelas, ou seja, totalmente tomado por elas, devotando-se a elas com todo o coração e a alma. Que essas coisas sejam aqui o seu negócio, dedique-se a elas, que ela venha ocupar todo o seu interesse, que você realmente gaste tempo, gaste a sua mente, gaste todos os seus esforços, dedique-se a ela. O verso 15, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, que você realmente venha gastar tempo, que seja de seu interesse, que toda a sua disposição venha ser você se ocupando nessas coisas, ou seja, no ensino da palavra de Deus. Continuando o verso 15: para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O que Paulo quer falar aqui a Timóteo é que esse seu aproveitamento seja manifesto a todos, que todas as pessoas pudessem ver o teu crescimento espiritual, que as pessoas pudessem perceber que em virtude de você se ocupar nessas coisas, você se esforçar, você se dedicar à palavra de Deus, as pessoas percebessem o seu crescimento espiritual, a pessoa no qual você está se tornando, o quanto você está tendo maturidade cristã, como resultado de você se ocupar nessas coisas, que fosse perceptível para todos o seu crescimento espiritual, a sua maturidade, a pessoa no qual você está se tornando, que isso fosse patente a todos. Timóteo, ele deveria dar evidências de que ele estava crescendo na maturidade em Cristo. O próprio Paulo, ele mostrou, ele
disse que ele não havia já alcançado a perfeição, mas ele mesmo estava crescendo, se empenhando para crescer, para adquirir mais do caráter de Cristo. Ele mostrou a necessidade dele crescer espiritualmente, que ele não havia chegado já no final. Filipenses, capítulo 3, o verso 12, Paulo ele diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Amados, nós não devemos dar a falsa impressão para as pessoas de que nós já alcançamos o alvo, que nós já somos maduros o suficiente, que todo o nosso conhecimento que nós já adquirimos já nos faz sermos autossuficientes. Na verdade, eu estava até conversando essa semana com o irmão Soares, que o nosso aprendizado ele vai ser contínuo, visto que Deus ele é infinito, e nós nunca vamos deixar de estar aprendendo, de estar crescendo, da necessidade de nós nos fortalecermos e conhecermos mais de Deus. Nós não podemos levar essa falsa impressão para os outros, no qual estamos juntos, de que já alcançamos o alvo. Paulo, ele diz aqui a Timóteo, no verso 15: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, para que as pessoas possam perceber e ver que você está crescendo espiritualmente, que você ainda não chegou no ápice, mas você já está em processo de maturidade, e isso está sendo perceptível a todos. O verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. Timóteo deveria ter cuidado, literalmente, para si mesmo. Tenha cuidado para você, para o seu caráter, para a sua vida. Tenha cuidado para você, tenha cuidado de você mesmo. E da mesma forma que ele deveria ter cuidado para si mesmo, ele também deveria ter cuidado dos outros. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, dos outros no sentido do que ele estava ensinando. Da mesma forma que ele deveria olhar para dentro de si e ter cuidado do seu caráter cristão, é a mesma forma que ele deveria ter cuidado também da doutrina, o que ele estava ensinando aos outros. Atos, capítulo 20, o verso 28, Paulo ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. É o que Paulo ele exorta aqui também a Timóteo, que ele deveria olhar para si mesmo e também para a doutrina. Ele continua no verso 16: porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo. Nós sabemos que a salvação ela é pela graça e não pelas obras. No entanto, toda a pessoa que ela é salva, ela pratica as boas obras. Ela pratica as boas obras não para ser salva, mas como uma consequência de que ela é salva. John Stott, ele diz aqui acerca desse texto: aqui trata-se de uma expressão de linguagem, atribuindo aos evangelistas a tarefa de direcionar a salvação que o próprio Deus efetua através do evangelho que eles proclamam. Filipenses 2, o verso 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operar aqui a salvação não é que através das obras, da prática, que ele iria ser salvo, mas visto que ele já é salvo, ele deveria se santificar. Operar a salvação é o processo de santificação como resultado da salvação. Efésios 2, o verso 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Nós somos criados em Cristo Jesus, somos uma nova criatura para as boas obras. Como consequência de que nós somos salvos, praticamos as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Entenda, somente os que perseveram até o fim serão salvos. O fato de nós termos a certeza que somos salvos, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna, que nós somos o templo do Espírito Santo, o fato de nós termos a certeza da salvação, isso nos leva à perseverança, e por nós perseverarmos, garante a nossa salvação. Nós não perseveramos para ser salvos, mas por sermos salvos, nós perseveramos até o fim. Marcos 13, o verso 13: e serem odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Colossenses 1, 22 e verso 23: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A perseverança não traz méritos para a salvação, mas é uma evidência de que nós somos salvos. Nós não deixamos a congregação dos santos, como é costume de alguns. Nós não nos tornamos desigrejados. Nós não paramos desse processo de santificação, mas nós continuamos prosseguindo para o alvo. Nós continuamos perseverando como consequência da nossa salvação. Hebreus 3, o verso 14 diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Novamente, a perseverança não traz méritos para a salvação, mas é uma evidência de que nós somos salvos. É o que Paulo ele diz aqui no verso 16: mas tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, ele continua agora, como aos que te ouvem. É através de ouvirem a pregação também que os outros serão salvos. Assim como Timóteo ele deveria perseverar, os outros também seriam salvos por ouvirem o Evangelho. Efésios 1, verso 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É através de das pessoas receberem o Evangelho, é através delas conhecerem a verdade da palavra de Deus, que elas são libertas da mentira do diabo. É através então da doutrina, do plano de salvação, do Evangelho, que elas também são salvas. Irmãos, concluindo aqui este sermão, concluindo aqui esta mensagem, nós vemos que Paulo, ele está falando a Timóteo, enquanto o jovem pastor. Mas esta carta, essa epístola, ela deveria ser lida para toda a igreja. Então, todos os ensinamentos que nós temos aqui, ela deve ser aplicado por todos. É algo que nós todos devemos olhar e entender como verdade para as nossas vidas. Toda a igreja deve então entender esses ensinamentos de Paulo. Toda a igreja, a partir do verso 11, onde ele fala: manda essas coisas e ensina. Nós somos chamados para fazermos discípulos, ir por todo mundo e fazer discípulos. Então manda essas coisas e ensina, doutrina e ensina as pessoas. Não cabe somente ao pastor, mas todos. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza.
nós somos chamados também para sermos o exemplo. O exemplo cabe a todos. Nós somos chamados, enquanto igreja, para sermos exemplo uns dos outros. Não podemos colocar isso como uma responsabilidade somente dos líderes, ou somente do pastor, mas todos devemos ser exemplo uns dos outros. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Nós já temos aprendido que todos nós temos pelo menos um dom, e o dom que foi dado a ti, ou o talento no qual você tem, você não deve desperdiçar. Nós vamos prestar conta diante de Deus pelas dádivas que nos foi dado, e não podemos então encobri-la, escondê-la, mas proporcionar, através desse talento, do dom no qual nós temos, a edificação do corpo de Cristo. Essa verdade, então, para nós não desprezarmos o dom que há em ti, deve ser compartilhado com todos. Somos todos nós que não podemos desprezar o dom que Deus te deu, ou o talento que você tem. Não esconda, mas use para edificar a igreja. Medita essas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, que você venha se aplicar a isso, e as pessoas possam ver o teu crescimento, a tua mudança de caráter, a sua maturidade, que seja perceptível a todos. Você não pode estar estagnado, e às vezes parou no crescimento espiritual, como achando que já está autossuficiente, que você já tem. Não, a caminhada ainda não acabou. Você ainda está no processo de transformação de glória em glória, e que essa sua mudança, ela deve ser perceptível a todos, que as pessoas possam perceber a sua mudança, a sua maturidade, o seu crescimento espiritual. Por fim, o verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Que você persevere, não para alcançar a salvação, mas por você ser salvo. Persevere, continue firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que continuar firmes. Entenda, o que Deus Ele prometeu para nós não foi uma vida fácil, uma caminhada tranquila. O que Ele nos prometeu foi um final feliz. No mundo tereis tribulações. Importa que por muita tribulação entrei no reino de Deus. Mas não obstante essas tribulações que nos cercam, dentro da igreja ou fora da igreja, visto que esse mundo ele jaz no maligno, persevera, não deixa a congregação dos santos, persevera no Senhor, porque a verdade que a Bíblia nos mostra é que você não estará sozinho. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você andar pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Ele estará contigo. Ele está contigo. Persevera, continue, porque Ele disse que não vai largar você. Ele estará sempre contigo. Então persevera, porque o Senhor é contigo. Que Deus nos abençoe. Obrigado, ó Pai, por essas verdades contidas na Tua santa palavra, que através dela nós possamos, ó Pai querido, vivenciar mudanças em nossas vidas, não somente no nosso intelecto, no nosso conhecimento, mas mudança em nossas vidas. Nos ajuda, Pai querido, que essa palavra sirva para nós colocarmos em prática. Auxilia-nos, em nome de Jesus, amém.